Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. 3636-1375. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus, muito boa tarde. Um abraço especial para você que me acompanha em Sertãozinho, aqui em Ribeirão Preto. E mais especial ainda para você que acessa o nosso site, o advjus.net. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Daniela Garieri. A doutora Daniela Cristina Caspani Garieri, ela é professora pós-graduada em Direito de Família e coordenadora do IBDFAM aqui mesmo em Ribeirão Preto. A nossa pauta de hoje, implicações da alienação parental nas famílias multiparentais. Fique aqui, o ADV Jus já está no ar. Ok, doutora Daniela, muito obrigada pela sua presença conosco aqui hoje, viu? Eu que agradeço, Marco, o convite. Eu fiquei muito honrada com o convite, lisonjeada, né, de participar desse programa de grande audiência entre a classe, muito respeitado. Eu, sinceramente, só tenho a agradecer. Tá certo. Muito obrigada, senhora. Doutora, a senhora representou, né, Ribeirão Preto na 15ª Conferência Mundial do Direito de Família e que se realizou na cidade lá do Recife. Ribeirão Preto se orgulha de você também, viu? Oh, não, eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz e honrada, evidente, de participar dessa conferência, desse grande instituto e de âmbito mundial, né, de atuação. Então foi realmente, e estar no evento dessa grandiosidade foi muito gratificante e de grande aprendizagem, sem dúvida alguma também. Tá certo. Doutora, e o tema alienação parental nas famílias multiparentais? Lá a senhora apresentou, na verdade, uma síntese, foi isso mais ou menos? Sim, foi uma síntese desse trabalho de pesquisa que foi resultante de um artigo que eu escrevi, que foi selecionado para apresentação na conferência. Agora, o que a gente soube, né, nós acompanhamos, que havia palestrantes de várias nacionalidades, né? Havia palestrantes lá de universos, evidentemente, muito diferentes. Como que foi o contato? Como foi essa experiência com esse pessoal, doutor? Olha, a gente percebe, primeiro que foi assim, de aprendizagem muito grande, porque a gente percebe o tanto que já evoluímos no direito e frente a alguns países e o quanto ainda temos que promover discussões mesmo de todos os âmbitos do direito, em específico do direito de família, perto de alguns países, porque tínhamos representações nesse evento desde países da África do Sul, né, como Bélgica, Canadá, Holanda, Estados Unidos, né? Então você tem uma disparidade, uma discrepância de legislação no tocante ao direito de família muito gritante. Né? E como nós estamos situados, doutora, né? Tem a África e tem o Canadá. Onde que o Brasil se situa, mais ou menos, doutora? Eu acho que o mais importante nisso tudo foi a constatação que nós caminhamos num sentido de evolução para o Canadá, e muito já distante de países como a África do Sul, que tratava de questões de castigos corporais em escolas, de você abolir isso da legislação, questões de abusos familiares ainda praticados, né, em termos de agressão. Quer dizer, você tinha países, né, discutindo essas questões, como você tinha países, por exemplo, representados pela Bélgica, que discutiam questões de contratualização no direito de família. Veja só o contraste, né? E questões até de avanços da biotecnologia, da reprodução humana assistida, né? Muito importantes,
Principalmente para Ribeirão, por exemplo, por ser um dos maiores centros da América Latina em reprodução humana. Certo. Doutora, e pelas exposições, o que a senhora teve condições de depreender do que acompanhou, a senhora acha que foram apresentadas assim, algumas inovações que podem ser aplicadas aqui no nosso direito? Ah, sim, com certeza. Principalmente essas questões, eu volto a falar até da contratualização do direito de família, porque algumas das questões já estão sendo aplicadas no Brasil, outras já estão sendo trazidas por outros doutrinadores brasileiros que vão a essas conferências mundiais e participam de cursos no exterior que já vem trazendo. Então, a introdução da arbitragem no direito de família, mediação, que são institutos muito europeus, americanos e canadenses que já estamos introduzindo com muita eficácia. A gente vem falar muito da mediação aí, né, doutor? Já estamos importando alguma coisa de lá. Com certeza. É isso mesmo. Doutora, agora como a senhora avalia assim, o nível legal, né, as leis mesmo, do pessoal que apresentou lá? A senhora já falou um pouquinho da África, um pouquinho do pessoal da Europa, mas de uma maneira geral, né, a senhora acha que as necessidades da melhora da legislação, de uma forma geral, ela é um tema latente, doutora? É um tema latente. Todos os países que estavam lá discutiam, evidentemente, no âmbito dos seus problemas, né, da sua própria evolução social, uma perspectiva para melhora daquela legislação. Né? Por exemplo, um caso que me chamou muito a atenção foi o caso de uma apresentação de uma doutrinadora russa, que ela discutia a questão do reconhecimento das relações homoafetivas como família. Na Rússia, isso é extremamente preconceituoso. Não se permite, aliás, se proíbe a constituição desse tipo de relação familiar. Então, você vê que no âmbito de cada problema, né, de cada país, de cada comunidade, a discussão sempre era no sentido do que pode se avançar em termos de legislação, né? Então, o que eu vi que se buscou nessa conferência foi justamente essa interação de vários países para que cada um contribuísse com um pouco das suas experiências, né? Em cada tema que se propôs, em cada painel de discussão, para que houvesse essa troca e essa permuta de informação no sentido de evolução mútua. É verdade, é isso mesmo. E eu quero dar um recadinho especial para você que acompanha o ADVJus. Olha, meus amigos, eu quero convidá-lo para que você acesse o nosso site. E lá existe o link onde você confere todos os entrevistados que já passaram por aqui nesses 2 anos de ADVJus. Se você gosta do ADVJus, mande para cá o seu feedback. O nosso endereço é programa@advjus.net. Intervalinho pequenininho, voltamos já. Aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão, quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado, ambiente agradável e tranquilo, espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Visite-nos. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia, 3636-1375. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética.
Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234 2720. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, recebendo a doutora Daniela Garieri. Doutora, o nosso tema é implicações da alienação parental nas famílias multiparentais. Esse é o nosso tema de hoje. Aqui, a questão que eu quero colocar para a senhora: como se situa a nossa perspectiva social frente à alienação parental da atualidade, a contemporânea, doutora? É um fenômeno que a gente diz que não é recente, né? Ele acompanhou essa evolução da família e ele acompanhou, ele é próprio. Eu falo que é um fenômeno próprio dessa contemporaneidade em que vivemos, né? Então, eu acho que o fenômeno surgiu a partir do momento em que a gente pôde se divorciar e teve que compartilhar os filhos, né? E é fruto dessa sociedade moderna que sente dificuldade em compartilhar. A dificuldade em compartilhar a educação, a divisão de tempo e as responsabilidades, acima de tudo, na criação dos filhos, né? E aí a alienação, nesse caso, ela pode se instalar de uma forma mais drástica e mais danosa para as crianças. Isso mesmo, né? Que eu ia te perguntar, doutor. A alienação parental, ela pode causar um desvirtuamento na estrutura familiar, inclusive podendo até comprometê-la? Não, com certeza. Até para dar uma prévia para os telespectadores que nos assistem, a alienação parental é o ato, né, do genitor ou parentes próximos, ou aqueles que está sobre a autoridade, a criança, repudiar, implantar falsas memórias nesse filho, nessa criança, para que ela repudie a família do outro, né? E eu, quando eu menciono do outro, porque pode ser do pai, pode ser da mãe, ou numa família homoafetiva do outro companheiro ou companheira, né? E nas famílias mosaicos, que a gente chama, ou reconstruídas, né, que seriam os nossos segundos ou terceiros casamentos, né, uniões estáveis, isso ganha um contorno mais drástico. Por quê? Porque as crianças passam a repudiar aquela pessoa da qual ela tinha uma referência anterior, e passa a criar um padrão de referência com o alienador, que muitas vezes é o padrasto ou a madrasta. E às vezes pode ser um exemplo. Com certeza. E um péssimo exemplo, porque se está alienando, já não é um bom exemplo, né? E aí a gente tem relatos na literatura de problemas de condutas antissociais, né? Eu acho que esse foi o grande motivo do legislador ter interferido nesse comportamento social. Eu acho que a grande saída para essas situações é a mediação, né? E eu acho que a mediação é uma saída pelo fato dela não querer conciliar, mas tentar colocar as partes num diálogo aberto, né? Para compreender que essa criança pode ter vários pais, várias mães, e não precisa ter uma visão egoísta do que é família, de ter um pai só. Quando eu posso dois, a gente está falando de uma sociedade tão plural, né? Que eu estou recompondo uma família, mas eu quero ter uma só, né? É paradoxal, né? O ser humano é paradoxal, né? É verdade, é isso mesmo. Olha, meus amigos, essa semana eu estive na livraria Mizuno Leitão, que proporcionou a Semana do Café com os Professores, realizado durante esta semana que passou, ok? Foi muito legal, eu quero parabenizar o pessoal da livraria Mizuno, que afinal de contas não é todo dia que nós temos aí um encontro com professores, ok? Foi muito legal, parabéns. Nós vamos fazer mais um ligeiro intervalo, pequenininho, voltamos já, aguarde. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. A Lavanderia Bonaseco
é especialista em limpeza a seco e a água. Em vestuário, cama, mesa, banho, cortinas e tapetes. Presta serviço de passadoria, embalagem de roupas e delivery. Confira no site os pacotes e promoções oferecidos e ganhe cortesias especiais com o cartão Fidelidade. Venha conhecer o diferencial Bonaseco. Presidente Vargas 973. Aberta aos sábados até às 13 horas. Fone 3329-6471. Espaço Omo. Zezinho Alfaiate. Confecção e aluguel de trajes. 3234-7544. Cartório Postal. Conectividade, versatilidade e segurança. Solicite seus documentos de qualquer lugar do Brasil. Levantamento de certidões, pesquisa patrimonial, notificações e protestos, registros de contratos e gerenciamento eletrônico de documentos. Consulte e descubra tudo o que podemos fazer por você. Cartório Postal. Rápido e fácil. Eliseu Guilherme 724, Piso Superior Boulevard. Fone 3329-3005. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, estamos recebendo a doutora Daniela Garieri. E a nossa pauta de hoje, implicações da alienação parental nas famílias multiparentais. Doutora, normalmente alienação parental, famílias multiparentais, né, existem conflitos, né? Nossa justiça, nossas leis, elas estão se encaixando, nossos tribunais estão suficientemente preparados para dirimir essas questões, doutora? É uma situação muito complexa, porque a gente vê a ausência de eficácia do Poder Judiciário diante do próprio mecanismo de funcionamento, não acompanhar a velocidade da instalação de um fenômeno como esse, tanto com a evolução, e bem como de interferir numa relação tão íntima, né? Porque é muito fácil você interferir numa relação contratual, mas numa relação tão íntima é difícil você criar mecanismos para coibir ou evitar essa situação, né? Então, hoje, o Poder Judiciário está numa situação complexa, na qual ele tem uma lei que instrumentaliza, que dá instrumentos para você coibir essa forma de abuso, mas é difícil a sua implantação, a sua eficácia ali no dia a dia, né? Mas eu acho que a gente tem que prosseguir, né? E buscar, sim, o Poder Judiciário, né, para a solução desses conflitos, porque a gente também não pode deixar a desestruturação dessa família, né? Temos muito a caminhar ainda, mas eu acho que estamos no caminho. Doutora, e nesse mesmo viés aí, quando envolvem questões que precisa realmente da manifestação do órgão, do Poder Judiciário em si, como é o trâmite processual, como é o andamento, como é a celeridade nesses casos? Aqui, principalmente na comarca de Ribeirão Preto, a gente está notando a sensibilidade dos juízes, dos magistrados, dos promotores e dos próprios advogados nessa situação, porque é uma situação que ela é sensível, ela é delicada e dessa forma ela tem que ser tratada. Em alguns casos graves de alienação que pude acompanhar e até em situações de famílias recompostas, tivemos uma atuação rápida. Mas apesar dessa atuação ser rápida, o mecanismo de reversão desse processo, ele é lento, né? Porque você vê, as pessoas, o cidadão de modo geral, costuma procurar o advogado e o próprio Poder Judiciário quando esse fenômeno já está instalado, né? E aí você tem que tratar da reversão. E aí tratar da reversão não é fácil. E eu vejo com tranquilidade que a gente tem que começar a utilizar mecanismos não tão tradicionais e litigiosos que estamos habituados. Por exemplo, a lei que trata da alienação parental, ela tem um dispositivo interessante e pouquíssimo utilizado, que é o acompanhamento psicológico das partes, né? Que é muito importante. Na verdade, eu olhando para a lei de alienação parental,
vejo esse dispositivo como um dos mais importantes, né? Porque temos que olhar e enxergar que o alienador é o pai, ou é a mãe, ou é o padrasto, ou é algum membro dessa família expandida, né, dessa criança, e que precisa de um acompanhamento. Uma atenção especial. Uma atenção especial. E o próprio menor que sofre, né? Então eu vejo com muita delicadeza esse artigo, e eu acho que, por exemplo, nele o Poder Judiciário não está preparado. Porque as pessoas esperam uma decisão, elas esperam uma sentença que ou afaste ou amplie a convivência entre o alienante e o alienado com o alienador, e muitas vezes essa resposta rápida, essa resposta pontual, que é uma sentença, ela não traz a eficácia que um acompanhamento psicológico, por exemplo, somado, por exemplo, a uma ampliação de visita ou redução, se for o caso, né, traria, né? Então eu acho que caminhamos e temos que caminhar, perdão, na melhor da expressão, para esse âmbito, né, que ainda o Poder Judiciário, como a gente está acostumado com o litígio e com a resolução através de uma sentença que resolve definitivamente a situação, a gente não está habituado a dizer assim, mas vamos acompanhar por quanto tempo, né? Verdade, é isso mesmo. Doutora, agora tem uma máxima aí que a gente ouve, né, principalmente nos meios do pessoal que trabalha com o direito de família, né, na qual o pessoal fala assim, agora a família é quem quer ser família. É até bonito, né? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho nessa linha. Família hoje é quem quer ser família, né? Eu acho que essa contemporaneidade social que a gente vive pede isso, e junto com isso vem todos os conflitos que a gente ter múltiplas formas de família traz consigo, evidentemente, né? Mas eu acho muito produtivo, eu acho isso democrático, né? Tá lá escrito na Constituição que nós vivemos um Estado democrático de direito. E se a sociedade tem que ser democrática, a família, que é a base dela, tem que ser democrática, né? A gente não pode ser hipócrita de dizer que vivemos num Estado democrático de direito se a gente tem uma família conservadora, né? É complicado, porque eu falo e todos os doutrinadores falam que o primeiro ensaio social é em família, né? Então, acho que evoluímos muito, porque se a gente pensar no início aí de 1900, a família era o quê? O homem, a mulher e os filhos advindos desse casamento. Você não tinha filhos, né? E se tivesse filhos da relação, eles não existiam, né? Para o mundo eles não existiam, né? Doutor, então, por tudo que foi dito aí, agora é correto então nós afirmarmos, né, que a multiparentalidade ela aponta para um novo caminho social? Acho que sim, né? Ela aponta. Um novo caminho social, um novo contexto de família, múltipla, plural, como a família tem que ser, né? E eu acho que como estamos numa fase de transição, né, de ruptura de antigos paradigmas para formação de novos, né, essa fase ela é sempre um pouco revolucionária e sempre um pouco tormentosa, né? Então, eu acho que essa estabilidade emocional da família e jurídica da multiparentalidade, ela vai vir, né? Ela vai se consolidar. É que a gente está no meio da transformação. Então é difícil enxergar a fase mais tranquila, mas ela virá, com certeza, e esse é o caminho. Eu acho que também o primordial é aquela máxima, né, doutora? Família em primeiro lugar, independentemente da forma como ela está construída. Não, e com certeza, é assim, e família é afeto, né? Se a gente não tem uma família bem estruturada, a gente não consegue se estruturar bem no trabalho, com os amigos, e família é isso, é afeto. E eu acho que a gente passou a reconhecer que família é isso, é afeto. Doutora Daniela, então a senhora gostaria de falar um pouquinho a respeito do 6º Congresso de Direito de Família, que vai se realizar onde mesmo, quando, doutora? Então, agora em setembro, 11, 12 e 13 de setembro, vai se realizar em São Paulo, tá?
o 6º Congresso Paulista de Direito de Família, primeiro da região sudeste do IBDFAM, tá? E vai contar com a presença de inúmeros e renomados doutrinadores, magistrados e promotores do país, né? Dentre eles, quem vai participar, doutora? A gente vai ter o professor Simão, o professor Cassetari presente. Vai estar presente também, já confirmado, o ministro do STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, abordando as novas questões do direito de família e tratando justamente desse paradoxo, evolução ou revolução do direito de família. Que legal, todas as informações aí como você conferiu no prospecto do evento, ok? Doutora Daniela, nós chegamos no finalzinho do nosso programa. Eu quero te agradecer muito a presença aqui comigo hoje. Muito obrigado, viu? Não, eu que agradeço, Marcos. Eu só tenho a agradecer o convite e estou extremamente agradecida. Tá certo. Ok, meus amigos, olha, eu quero externar um agradecimento especial a todos vocês que participaram conosco aqui do ADVJus neste último ano. Aliás, este último ano foi o 2º que o ADVJus esteve no ar. Muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui, voltamos com certeza no próximo domingo. Um forte abraço, até lá! Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 32342720. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. 36361375. A ARP, Associação dos Advogados de